E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Israel. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui para esse canal. E eu confesso que eu não tenho muita experiência com isso, mas espero que realmente eu consiga um bom resultado, junto com a ajuda de vocês. Então, o primeiro vídeo que eu achei que seria interessante gravar aqui para o meu canal é sobre como desenhar cabeças, né? Que já que a maioria das pessoas ela tem essa dificuldade, ou quando sabem somente naqueles ângulos mais básicos que geralmente a gente vê em tutoriais. E eu queria extrapolar um pouco esses limites para que vocês sejam capazes de fazer desenhos de cabeça um pouco diferente daquele padrão que a maioria dos tutoriais ensina, né? Que geralmente eles só colocam lá, né? Como desenhar cabeça de anime, só faz uma visão vista de frente, de perfil, ângulos básicos. Nesse vídeo aqui eu pretendo mais me aprofundar em questões estruturais e não tanto em questões anatômicas. A gente vai ver mais sobre como estruturar bem, né? Fazer algumas proporções básicas, como simplificar em formas, coisas do tipo. Então, primeiramente, o pré-requisito que vocês têm que ter para começar é saber como desenhar uma, um círculo, né? Que eu creio que praticamente todo mundo consegue fazer isso. E aqui eu quero frisar também que é super importante que vocês desenhem esse círculo à mão livre. Eu não recomendo que vocês usem nenhum tipo de instrumento, transferidor, sei lá, algo do tipo. E também que não tentam fazer esse círculo perfeito. Tentem fazer ele com uma linha fluida, uma única linha. Se você ficar tentando fazer ele, aquelas linhas cabeludas, seu desenho vai acabar ficando sem dinamismo. E isso atrapalha muito você conseguir evoluir no seu traço. Então, sempre vai lá e faça uma linha bem fluida mesmo, ok? Então, a gente tem aqui um círculo em 2D, mas a gente sabe que a cabeça, ela se trata de uma estrutura tridimensional. E o círculo quer dizer, a esfera é a forma geométrica que mais imi- é análoga à cabeça humana. E para podermos fazer com que esse círculo se pareça com a esfera nessa superfície 2D do papel, a gente tem que fazer duas linhas. E a gente vai imaginar aqui como se fosse uma esfera que tem lá duas linhas nelas desenhadas em sua superfície. E nesse caso, como a gente está vendo essa esfera de frente, essas linhas, eu fiz aqui uma vertical e horizontal, elas vão estar perfeitamente retas para a gente. Mas se a gente estivesse vendo de outros ângulos, elas ali iam ficar com uma certa curvatura. Então, nosso primeiro passo aqui vai ser conseguir desenhar essa esfera em diversos ângulos possíveis. Vamos começar aqui novamente por outro círculo. Dessa vez, essa linha aqui vertical que a gente fez no primeiro, nesse caso aqui a gente vai fazer ela meio curvada para fazer uma angulação de 3 quartos, como se a gente estivesse girando ela, essa esfera, nessa direção horizontal dela aqui, entendeu? Quero que vocês reparem aqui que eu não estou me importando em fazer essa linha perfeitinha. Percebam também aqui como eu só fiz um giro na horizontal. Então essa linha que eu fiz na horizontal ela vai continuar reta, né? Já que ela ainda está no mesmo nível dos olhos do observador, ok? E aqui a gente pode girar essa esfera em diversos graus, né? Aqui a gente virou um pouco, vocês podem ver que essa linha vertical aqui no começo a gente fez ela um pouco mais curvada porque ela está bastante virada. Mas se a gente fosse fazer não tão virada assim, essa linha ela ficaria um pouco menos curvada, assim, dessa forma. E o quão curvada ela tá vai decidir o quão virada essa esfera tá também.
Percebam nesse exemplo agora aqui que eu tô fazendo, né? Vocês vão conseguir ver muito melhor isso que eu acabei de dizer. Essa linha aqui, ó, na vertical, fazer ela bem mais curvada, quase em cima dessa superfície aqui do limite dessa esfera. E essa linha horizontal, ela vai continuar reta. Vai chegar um certo ponto que vocês vão girar essa esfera tanto que essa linha aqui, ela vai ficar exatamente aqui na superfície, ó, na superfície da nossa esfera. E a nossa linha horizontal, né, vai continuar aqui. Essa aqui é como se você estivesse vendo ela totalmente de lado. Mas ok, até agora tudo que a gente fez foi relativamente muito fácil. Agora a gente vai aumentar um pouco a dificuldade, né? Que a gente não vai mais rotacionar essa esfera somente na horizontal. A gente vai acrescentar também uma direção na vertical dessa vez, onde a gente vai ver ela, por exemplo, de 3 quartos, juntamente com visão de baixo ou visão de cima. Para começar, a gente vai fazer aqui primeiramente ela vista de 3 quartos e de uma visão inferior. Nesse caso aqui, essa linha horizontal que geralmente a gente fazia ela reta, agora a gente vai fazer ela curvada. A depender do ângulo que a gente está olhando, ela vai curvar ou para cima ou para baixo. Nesse caso, como a gente está vendo ela de baixo, ela vai ser curvada para cima. Então vamos começar aqui. Primeiramente a gente vai fazer aqui essa linha aqui da vertical em 3 quartos. E dessa vez a gente vai acrescentar essa linha aqui da horizontal em meio que 3 quartos também, só que dessa vez vista de um ângulo de baixo. A gente vai fazer ela meio curvada, igualmente essa outra. Então tá aqui a nossa linha horizontal. E vocês podem ver aqui que é como se a gente estivesse vendo ela de baixo mesmo. E se a gente quiser fazer ela vista de cima, é praticamente o mesmo esquema. A única diferença é que a gente vai fazer essa linha, ao invés de curvada para cima, a gente vai fazer ela curvada para baixo. Vou demonstrar aqui para vocês conseguirem observar um pouco melhor. Sempre começamos pelo círculo, né? Como a gente já sabe. Vamos fazer novamente aqui nossa linha vertical curvada. E agora nossa linha horizontal curvada também. E são basicamente esses os ângulos que vocês têm que fazer, né? Existem algumas variações, sim, é claro, mas vocês só vão conseguir realmente pegar o jeito disso aqui com um pouco mais de prática. Agora a gente vai escalar para o próximo nível, né? Que ao invés da gente fazer essa esfera perfeita, a gente vai fazer essa esfera meio que com achatamento nas suas laterais, ou seccionada, né, em suas laterais. Porque como a gente está desenhando a cabeça humana aqui, a cabeça da gente, por mais que ela seja esférica, ainda assim ela é meio achatada em suas laterais. E a gente vai tentar emular isso aqui no papel. Então a gente vai começar aqui primeiramente, normalmente mesmo, fazendo uma esfera, como a gente aprendeu. Então vamos começar aqui, prontinho. Primeiramente vamos fazer ela vista de frente mesmo, né? Que é um ângulo bem básico. Assim. Vamos fazer sua linha vertical, sua linha horizontal também. E agora aqui a gente vai cortar essas laterais dela dessa forma. Vocês podem até apagar aqui esse excesso para ficar um pouco mais didático.
E agora, o que que a gente tem aqui é basicamente aquela mesma esfera é, da, dos desenhos anteriores, só que aqui a gente tem ela cortada no lado. É como você tente imaginar, por exemplo, uma laranja, quando você corta lá o topo dela, os seus polos, é basicamente isso que a gente tem aqui. E o exercício que a gente vai fazer agora é novamente rotacionar essa nova esfera em seus ângulos possíveis. Só que dessa vez a gente vai fazer aquela secção, que é um detalhezinho a mais que, a depender, né, de pessoa para pessoa, pode ser até um pouco difícil, mas com o tempo você pega a prática. Então a gente começou aqui, né, com nossa pose de 3 quartos, fazendo aquela nossa linha horizontal, como a gente já sabe. E aqui agora a gente vai fazer essa secção, né, que na verdade ela é um círculo quando a gente vê ela de lado. Porém, como ela está assim de 3 quartos, a gente vai fazer uma forma ovalada nela. Quanto mais de frente a gente estiver, menos de lado, melhor dizendo, ou melhor, quanto mais de lado, mais esférica vai ser essa secção, né? Como a gente está de 3 quartos aqui, ela vai ser mais ovalada. Se ela tivesse mais de frente, essa seria um oval um pouco mais fechada. Dessa forma aqui, ó. A gente vai fazer essa oval um pouco mais aberta. Vou fazer novamente aqui outra rotação aqui bem mais angulada, quase de perfil, para vocês conseguirem observar bem como é que essa secção vai mudando de acordo a gente vai rotacionando ela, essa nossa forma aqui. Então percebam bem isso. Aqui, ó. Dessa vez, essa secção ela vai ficar bem mais circular, né? Por mais que ela ainda seja um oval, não seja um círculo perfeito, ela vai ficar bem mais mais arredondada. É como se a gente estivesse fazendo, né, entre aspas, essa curva paralela a essa outra curva central dela aí. Não sei se vocês conseguiram entender, mas enfim. Isso vocês vão conseguir entender mesmo na prática. E agora, para vocês conseguirem observar melhor ainda, eu vou fazer essa esfera sendo vista de perfil. Vocês podem perceber que essa secção, na verdade, vai ser um círculo menor dentro desse círculo maior. Mas só que esse círculo menor, essa parte interna dele vai ser plana. Essa é a diferença. A gente vai fazer aqui essa linha central, né? Porque ela vai ser importante um pouco mais à frente. Essa linha vertical. E essa linha horizontal aqui, né? Agora aqui vamos fazer uma perspectiva vista de baixo. Que é um pouquinho mais complicado, mas dá pra fazer. Vamos lá, né? Fazendo aqui um pouco de 3 quartos também. Assim. Aqui fazemos a nosso corte lateral, né, aqui. Dessa forma aqui, ó. Fazemos aqui essas linhas. Prontinho. Se a gente for fazer de uma visão superior, vai ser praticamente a mesma coisa também. Não tem muito segredo. Mas vamos demonstrar aqui. Aqui, novamente fazemos essa secção. É basicamente isso daqui.
Vamos fazer essa linha aqui. Vocês podem entender isso aqui como se fosse esse ponto como se sendo o topo dessa esfera e aqui sendo essa parte inferior da esfera, o polo, melhor dizendo. Então, pessoal, basicamente isso que vocês têm que fazer nessa etapa. Espero que vocês procurem mais referências na internet, pratiquem bastante esse exercício aqui, que ele é super importante em outros ângulos, né? Além desses que eu fiz aqui, que quanto mais você fizer isso, mais preparado você está para a próxima etapa. Então vamos começar aqui colocando em prática tudo que a gente viu até esse momento aqui. Então, vamos lá começar fazendo nosso círculo aqui. Dessa forma. Vamos traçar essa linha central. Lembrando que essa aqui vai ser uma visão frontal, né, do rosto. Sim. Vamos fazer essas linhas que a gente estava fazendo. A partir de agora, a gente vai colocar um nome especial nela. Essa daqui, essa linha horizontal, será a nossa linha dos olhos. E essa linha aqui central será a linha onde a gente vai fazer o nosso nariz, nossa boca e outras partes. É basicamente onde a gente vai dividir o rosto em sua simetria, a divisão de simetria do rosto. Vamos novamente aqui fazer os cortes nas suas laterais. Apagar aqui. Então agora vamos para a estruturação. Eu quero que essa linha aqui central, na verdade, algumas pessoas chamam ela de linha das sobrancelhas, né? E coloca a linha dos olhos um pouco abaixo. Mas no final das contas não faz muita diferença, a não ser por uma questão de proporção. E a distância do nariz até essa linha da sobrancelha é a mesma distância da base do nariz até o queixo, que é a mesma distância da sobrancelha até a linha do cabelo. E também atende-se que o nariz ele vai ficar ali exatamente na base do círculo. Aqui nessa parte direita, a gente vai traçar essa linha aqui mais ou menos a partir do meio e na parte esquerda também. Essa interseção aqui dessa linha dos olhos, com essa linha horizontal que eu tracei aqui, é basicamente onde vai ficar os olhos. Aqui a gente marca o olho, o outro olho. E aqui é o nariz. O queixo não precisa ser tão quadrado, a depender da pessoa, do biotipo da pessoa. Mais ou menos aqui no meio dessa distância entre o nariz e o queixo é a altura onde a gente vai colocar a nossa mandíbula. Dessa forma. Lembrando que esse tutorial aqui é mais focado na estrutura em si. Eu não estou muito preocupado com detalhes anatômicos aqui. Talvez futuramente a gente faça outro vídeo mais focado nesse aspecto anatômico mesmo. Mas aqui a gente só vai aprender um pouco mais sobre a estrutura de como fazer cabeça nessas angulações de simplificações geométricas. Vamos agora aqui fazer em outro ângulo. 3/4 dessa vez.
Repare que dessa vez eu vou fazer uma linha tangente a essa curva aqui nesse eixo horizontal. Dessa forma. E a proporção vai ser basicamente a mesma desse primeiro, né? A distância entre o nariz e a sobrancelha, a linha do cabelo e o queixo, certo? Vamos fazer aqui então, mais ou menos. A altura do nariz aqui, a gente vai perceber que é mais ou menos na base dessa secção aqui que a gente faz na lateral, né? Pelo menos em ângulos assim horizontais. Vou fazer aqui mais ou menos a linha do cabelo, certo? E vamos tentar aqui pegar mais ou menos o meio aqui dessa parte direita, cruzar aqui até lá embaixo, na parte esquerda também, e vamos traçar aqui o queixo, certo? Fazendo assim quadrado, não precisa necessariamente ser tão quadrado. Aqui vamos fazer a mandíbula, mais ou menos no meio, entre essa linha da base do nariz e o queixo. Assim, vocês percebem que eu estou fazendo mais um padrão masculino, mas isso daqui, na verdade, é porque eu realmente tenho mais costume de desenhar rostos masculinos mesmo. Não sou muito acostumado a fazer rostos femininos, por isso que eu tenho esse traço mais bruto. Então tá aqui o nosso estrutura vista de 3 quartos. Você pode colocar em angulação um pouco maior de 3 quartos, um pouco menor, a depender de seu gosto. E agora a gente vai fazer aqui de um ângulo de perfil, para vocês conseguirem enxergar um pouco melhor essas proporções e estruturas nesse ângulo básico, né? Esse model sheet aqui. Então vamos fazer aqui essa secção da lateral novamente. Vamos cortar aqui essa linha horizontal aqui dos olhos. E a linha central aqui, que vai servir como parâmetro para a gente desenhar a orelha depois. Fazer essa linha aqui tangente, que será a linha central. Algumas pessoas fazem ela curvada aqui, eu não recomendo porque acaba ficando com o queixo bem redondo. E quando a gente coloca assim fica mais proeminente e mais estético, pelo menos na minha opinião. Vamos fazer aqui, né, as medidas da proporção, os textos. Aqui vai ficar o queixo. A linha do cabelo. A mandíbula fica aqui mais ou menos no meio. Assim. Se você é iniciante, eu recomendo bastante mesmo que você não se preocupe muito com detalhes anatômicos agora. O que você tem que tentar aprender primeiro é como simplificar a cabeça em formas geométricas um pouco mais simples mesmo. Você tem que aprender a estruturar, aprender as suas proporções antes de se atentar a detalhes. Ok? Bom, então agora vamos fazer aqui naqueles ângulos mais extremos, né? Vista de baixo e de cima. Vamos começar aqui por um ângulo visto de uma visão inferior. E 3 quartos também. Faz aqui a linha dos olhos.
Parte lateral, essa linha aqui, a linha central, linha tangente. E aqui vai ser um pouquinho mais complicado, porque aquelas proporções que a gente usou até agora, ela só funciona naquela angulação onde que a gente vira o rosto da horizontal, mas como a gente está virando vertical aqui, vai acabar tendo uma certa distorção. Então, essa questão de você fazer as proporções é um pouco mais intuitiva. Você vai ter que aprender mesmo na prática. Não tem jeito. Não tem fórmula secreta aqui. E é recomendável que você procure várias referências e tente fazer esse exercício de esboço aqui, por conta própria. Então vamos lá. Vai ser mais ou menos aqui a linha do nariz. Aqui a gente vai dividir. Sim. O queixo vai ficar mais ou menos aqui nessa altura, nessa perspectiva. Mandíbula. Isso aqui é a parte de baixo do queixo. Vou fazer um pouco mais quadrado assim para ficar mais visível. Prontinho aqui, um rosto, uma cabeça vista do ângulo inferior. E para fazer o ângulo superior é praticamente a mesma coisa. Vamos demonstrar aqui. Lembrando que não necessariamente você precisa sempre fazer em 3/4. Você pode fazer também visto de frente, né? Só que eu tô fazendo em 3/4 porque de frente não tem muito segredo, na verdade. Chega a ser até um pouco mais fácil. Então vamos lá. Aqui será a linha dos olhos, curvada para baixo. Vou fazer aqui essa linha. Opa, essa linha aqui não era pra ser assim, não era pra ser reta pra baixo. Assim, porque senão vai ficar com o queixo um pouco arredondado. Dessa forma. Aí puxa assim. Vamos fazer aqui o queixo dele. Acabou saindo um pouco desproporcional, mas não tem problema. É até bom que a gente mostre de vez em quando os erros da gente pra você ver como realmente é algo um pouco de treino mesmo. Questão de treino. Até que não saiu tão ruim. Então, basicamente é isso daqui. A gente já viu como fazer nos ângulos mais básicos. Eu espero realmente que vocês busquem um pouco mais de referências na internet para vocês tentarem fazer por conta própria. Não fiquem só presos a esses exemplos que eu dei aqui, que eu tenho certeza que com um tempinho de treino vocês vão conseguir fazer uns desenhos realmente bem bons. Eu até esqueci de mencionar, esse método aqui de desenhar cabeças foi inspirado no Andrew Loomis. Inspirado não, né? Na verdade, essa é a técnica do Andrew Loomis. A técnica do Andrew Loomis. Eu tô simplesmente repassando aqui pra vocês como é que faz.
para vocês conseguirem entender um pouco melhor, porque quando eu fui estudar o livro dele, eu realmente tive muita dificuldade de entender, né? Que a maioria dos tutoriais que tinha na internet explicava só o ângulo de frente, aquele ângulo bem básico. E eu acho que fazer esse vídeo aqui realmente era um pouco necessário. E então, pessoal, é isso aí. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu não sei se foi um vídeo bom, mas espero realmente que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado.